Catarina caminhava no parque com seus filhos pela terceira hora. O clima estava quente e ensolarado. As crianças se divertiam jogando folhas coloridas ao ar, que caíam suavemente e estalavam sob seus pés. Era hora de voltar para casa para jantar. Além disso, a mulher estava muito cansada após o trabalho, mas as crianças a imploravam. Mamãe, vamos passear mais um pouquinho. Podemos ir rapidamente alimentar os patos no lago? E depois vamos para casa. Catarina sorriu. Ok, podem ir, mas não demorem muito. Breno, cuide deles e segure a mão da Michelle. Ela é a mais nova. E não cheguem muito perto da água. Breno, Sam, Ricardo, Miranda e Michelle correram em direção aos patos. Catarina esperou em um banco próximo. Ela virou o rosto para o sol e esticou as pernas cansadas e inchadas. É uma bênção ter filhos, mesmo que isso traga muitas preocupações. Recebo tanto amor dessas mãozinhas que me abraçam centenas de vezes por dia. Catarina viu Breno correndo de volta e ficou preocupada. Querido, onde estão todos? Aconteceu alguma coisa? Eu disse para você não deixar a Michelle. O garoto começou a se desculpar rapidamente. Mãe, por favor, não brigue comigo. Está tudo bem. Venha comigo, perto do lago. Uma senhora idosa está chorando em um banco. Eu senti tanta pena dela. Talvez ela precise de ajuda. E ele a puxou pela mão. De fato, havia uma idosa franzina e encurvada sentada em um banco perto da água com uma pequena bolsa a seu lado. Ela segurava um lenço encharcado de lágrimas e chorava baixinho. As crianças a rodeavam e tentavam consolá-la à sua maneira, oferecendo-lhe um brinquedo ou um pirulito de seus bolsos. Catarina percebeu que deveria descobrir o que estava acontecendo e chamou as crianças para perto dela. Ok, vou conversar com a senhora. Vocês podem alimentar os patos enquanto isso, mas não interfiram, ok? Vamos para casa logo. Catarina sentou-se ao lado da idosa e iniciou a conversa timidamente. Olá. Desculpe incomodar, mas não posso simplesmente ignorar alguém em dificuldade. Há algo errado. Posso ajudar de alguma forma? Meu nome é Catarina. A idosa suspirou tristemente. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Margarida. Acho que ninguém pode me ajudar na minha velhice. Fui deixada sem um teto sobre minha cabeça. Ninguém me quer. Não sei o que fazer, para onde ir. Até pensei em dar um fim em todo este sofrimento, mas não tive coragem. Catarina estava chocada. Como isso aconteceu? E seus filhos, netos ou marido? Você não tem parentes? Margarida continuou, bem, tenho 2 filhos, um filho e uma filha, mas eles têm suas próprias famílias. Acabei sendo um fardo para eles. Eles decidiram me colocar em um asilo municipal. Estou com vergonha e medo ao mesmo tempo. Então, simplesmente fiz as malas esta manhã e saí. Andei sem rumo e acabei aqui. Catarina estava tão chocada que não sabia o que dizer. É terrível. Como podem colocar a mãe em um asilo? Eu não consigo acreditar. Me conte mais sobre isso. Temos tempo. Margarida, enxugando as lágrimas que escorriam por suas bochechas enrugadas, mergulhou em suas memórias. Ela não tinha pressa, mas queria conversar com alguém. Estava pesado em sua alma, e era difícil falar através de suas lágrimas. Eu nem sempre vivi assim. Trabalhei em um cargo elevado. Fui diretora de um shopping. Todos na cidade me conheciam e respeitavam. E meu marido também ocupava uma posição importante, trabalhando na fábrica local.
Construímos uma bela casa de 2 andares com varanda e piscina. Compramos apartamentos espaçosos para nosso filho e filha e pagamos pela educação deles na melhor universidade. Mas meu marido faleceu há 8 anos. Ele estava doente há muito tempo, sofrendo terrivelmente. Tive que vender 2 carros para pagar pelo tratamento dele. Mas em vão, ele se foi. Maria e Mariano são gêmeos. Nós os criamos com tanto amor. Mimamos eles e não negamos nada. Assim que terminaram a escola, saíram de casa. Ambos se formaram em boas universidades, casaram e tiveram filhos. Raramente visitavam meu marido e eu, mas sentíamos muita falta deles, especialmente quando ele estava doente. Às vezes, ele ligava para nossa filha: "Querida, como você está? Tudo bem? Quando virá nos visitar?" Mas a resposta era sempre a mesma: "Ah, papai, não sei. Não tenho tempo. Estou muito ocupada. Tenho muitos problemas. Te ligo depois. Adeus." Nossos filhos, às vezes, nem atendiam o telefone e, em seguida, se desculpavam, dizendo que não ouviram a chamada ou que estavam ocupados. E isso acontecia o tempo todo. Quando enterramos meu marido, eles partiram na mesma noite, deixando-me sozinha com minha tristeza. Desde então, vivo sozinha. Não tenho com quem conversar. Às vezes, quero chorar de tristeza e solidão. Já esqueci como meu filho e minha filha são, quanto mais meus netos. Os filhos dos vizinhos levam seus netos para visitá-los todo verão. É tão agradável ouvir o barulho da risada das crianças. Mas meus filhos nunca vieram e nunca trouxeram meus netos. Eles estão sempre de férias em resorts. Não sei por quê. É como se eu fosse uma estranha para eles. E então, repentinamente, 6 meses atrás, minha filha veio me visitar inesperadamente. Fiquei tão feliz. Assei uma torta de cereja e arrumei a mesa. Não podia acreditar que ela finalmente pensou em mim e decidiu cuidar de mim. Mas o motivo da visita foi outro. Maria começou a conversa diretamente. "Mãe, Mariano e eu decidimos que você não precisa de uma casa tão grande. Você está velha agora e vive sozinha nessa casa. Vamos vendê-la e você pode vir morar comigo. Vai passar seu tempo cuidando dos seus netos. Realmente precisamos do dinheiro." Fiquei muito chateada, pois construímos esta casa nós mesmos e vivemos nela toda a nossa vida. Tive medo de vender a casa. E se algo der errado quando eu me mudar para a casa da minha filha e eu não puder viver lá, o que farei então? Mas, por outro lado, estou realmente velha. Não tinha mais força para os afazeres domésticos. Além disso, tenho problemas cardíacos. Minha pressão arterial é instável. É difícil para mim subir para o 2º andar. E se eu adoecer, nem tenho quem chame uma ambulância. Minha filha prometeu me comprar um pequeno apartamento nas proximidades. Então, concordei imediatamente. A casa foi vendida. Entreguei o dinheiro aos meus filhos e me mudei para a casa de Maria. E meus problemas começaram. Meu genro me detestava, ficava nervoso quando eu me sentava para comer com eles na cozinha e pedia que eu me calasse se quisesse dizer algo. Tudo que ouvi foi: não nos incomode com suas opiniões e cuide da sua vida. Meus netos também não estavam felizes. Eles já eram adolescentes e indignados por sua mãe abrigar uma velha. Eu tentava não sair do meu quarto, mas mesmo assim meu genro demonstrava que eu era um fardo para eles. Chegou ao ponto de me designarem uma prateleira separada na geladeira e não me deixarem pegar a comida deles. Minha filha também estava frequentemente irritada. "Mãe, não vá a lugar nenhum e não toque em nada." Eu estava tão nervosa.
Chorava em segredo e lamentava ter concordado em viver com minha filha. Sempre perguntava quando ela iria me comprar o apartamento que prometeu. Por favor, não comece. Meu marido investiu todo o dinheiro em um negócio lucrativo. Assim que ele receber o lucro, compraremos um apartamento. Mas, na verdade, por que você precisa de um apartamento separado na sua idade? Não entendo. Não importa onde você passe seus últimos dias. Suas palavras me machucaram muito. Parece que os idosos são um fardo para todos. Ninguém os respeita e ninguém precisa deles. A velhice é assustadora. Fiquei tão chateada que me mudei para a casa de Mariano. Pensei que talvez fosse melhor com meu filho, mas não. Ele me disse diretamente: mãe, isso não era o que tínhamos combinado. Maria tem que te alimentar. Ela pegou mais dinheiro quando vendemos sua casa. Por que você veio para minha casa? Espero que não seja por muito tempo. Você conhece minha Jéssica. Ela é muito sensível e frágil e tem um trabalho muito importante. Ela fica irritada quando há estranhos em nosso apartamento, principalmente alguém muito velho. É inconveniente. E assim, ele me virou e me expulsou. Tive que voltar para a casa da minha filha. Estava tão ofendida. Criei 2 filhos, vendi a casa e lhes dei todo o dinheiro. E agora nem tenho onde morar. Nesta manhã, ia silenciosamente ao banheiro e acidentalmente ouvi uma conversa na cozinha. Meu genro disse: Maria, estou farto. Obrigado pelo dinheiro, mas não quero tolerar essa velha aqui a vida toda. Ela anda por aí como um fantasma, metendo o nariz em tudo. Nosso apartamento não é um abrigo para sem-teto. Vamos colocá-la em um asilo. Acho que é uma solução razoável. Minha filha estava realmente indignada no início. Você enlouqueceu? Eu prometi que compraria um apartamento para ela. Já menti. E agora, o que faço? Isso não está certo. Mas meu genro insistiu. Qual é o problema? Lá eles alimentam os idosos e cuidam deles. Será ainda melhor para ela lá. E de qualquer forma, escolha, ou ela ou eu. Eu pensei que minha filha o repreenderia ou o expulsaria por dizer isso. Mas ela de repente respondeu: bem, talvez você esteja certo. Vou pensar sobre isso. Sabe quanto eu te amo, querido? Para ser honesta, estou cansada da minha mãe também. Ela é como uma pedra no meu pescoço. Após ouvir essas palavras, eu não estava disposta a ficar no apartamento da minha filha nem por mais um minuto. Esperei eles saírem, arrumei minha mala e fui embora. Os netos estavam em casa, viram-me sair, mas nem mesmo me perguntaram nada. Ninguém se importa comigo. Foi assim que acabei sem teto na minha velhice. Catarina ficou chocada com o que ouviu. Ela cresceu em um orfanato e sempre sonhou em ter pelo menos um parente neste planeta. Ela tinha tantos parentes, mas foi jogada na rua como um lixo velho e indesejado. Catarina simplesmente não conseguia acreditar. Seu coração doía. E ela sentiu muita pena dela. Para onde ela iria? O que aconteceria com ela? Ela não poderia viver na rua. Ela não é uma sem-teto. Catarina chamou seus filhos e disse: esta é Margarida e ela vai morar conosco a partir de agora. Vocês se importam? As crianças gritaram como um bando de pequenos gansos: oba! Ela vai nos contar histórias antes de dormir? Temos uma avó agora. Que legal! Catarina pegou a bolsa da velha senhora e ofereceu sua mão. Margarida, venha conosco. Por favor, não recuse. Nós precisamos de você. Você não faz ideia do quanto precisamos de você.
Eu só preciso de uma babá para os meus filhos. Trabalho como faxineira em um escritório e sempre tenho que pedir a um amigo ou vizinho para cuidar dos meus filhos. Não se preocupe, eles são bonzinhos e bem comportados, não causarão problemas. Nosso apartamento é pequeno, mas confortável. E sempre nos divertimos muito. Você aceita? Margarida começou a chorar. Obrigada, Catarina. Aceito com prazer. Estou tão cansada de estar sozinha e adoraria cuidar dos seus filhos. Ficarei feliz em fazer o que você pedir. Quando a velha mulher chegou à sua nova casa, ela se surpreendeu com o cuidado e atenção que sentiu. O quarto estava limpo e aconchegante com beliches próximos a cada parede. Havia mesas retráteis que não ocupavam muito espaço. Uma poltrona-cama foi reservada para Margarida. Catarina pegou lençóis verdes e as crianças deram a ela meias quentes dizendo: Margarida, coloque, nossos pisos são frios. Você pode pegar um resfriado. Depois, todos compartilharam uma enorme panela de batatas fritas, tomaram chá e biscoitos e conversaram alegremente. Margarida se sentiu surpreendentemente acolhedora e confortável neste pequeno apartamento. Ela se sentiu em casa porque a ouviam, falavam com ela e a acolhiam calorosamente. Ela não sentia algo assim há muito tempo. Quando as crianças finalmente adormeceram depois de uma história interessante antes de dormir, as mulheres decidiram ter uma conversa franca. Margarida ousou perguntar: Catarina, como aconteceu de você ficar sozinha com 5 crianças? Você é tão jovem. Como teve tempo de dar à luz 5 crianças? A mulher suspirou tristemente: Oh, meu destino não é melhor que o seu. Cresci em um orfanato. Tive sorte de ter bons cuidadores. Eles não nos maltratavam, nos protegiam. Depois de me formar, o Estado me forneceu este apartamento. Consegui um emprego como empregada em um hotel. Foi lá que conheci meu futuro marido, Arthur. Ele é caminhoneiro. Ele frequentemente pernoitava no nosso hotel. Sabe, eu não me apaixonei por ele de imediato, mas ele se apaixonou loucamente por mim. Cortejou-me de uma maneira linda e trouxe-me muitos presentes de suas viagens, perfumes, joias. No início, eu tinha muito medo, pois ele era 10 anos mais velho e tinha 3 filhos. Arthur não escondeu nada. Ele me contou honestamente que sua esposa foi infiel e eles sempre brigavam. Ela não cuidava das crianças, gritava com elas. Elas a incomodavam. E então ela os abandonou e foi para o seu amante. Você pode imaginar? Ela abandonou 3 crianças. Felizmente, seus vizinhos ligaram para Arthur e disseram que as crianças estavam sozinhas em casa e chorando. Ele correu para casa e não podia acreditar que sua esposa fez algo tão cruel com seus filhos. Breno, Sam e Miranda são filhos de Arthur de seu primeiro casamento. Sam até começou a gaguejar depois disso, mas nós o curamos mais tarde. Arthur contratou uma babá para cuidar das crianças enquanto estava fora em viagens. O que mais ele poderia fazer? Ele precisava alimentar sua família. Ele sabia que eu era muito jovem. Ele pensou que eu não iria querer cuidar de seus filhos. Então, inicialmente ele propôs: vamos ao parque com as crianças neste final de semana. Vocês poderão se conhecer melhor. Se perceber que não quer isso, não ficarei ofendido. Eu entendo que 3 filhos são um fardo e uma grande responsabilidade. Mas eu não vou abandonar meus filhos. Ou aceita uma família grande e unida ou nada de família. Eles já sofreram muito por causa da mãe irresponsável. Eles não resistiriam se o pai também se revelasse um canalha. Eu concordei. Quando vi como Arthur carregava Breno nos ombros, empurrava o carrinho com Miranda e segurava a mão de Sam enquanto conversava alegremente com eles, algo dentro de mim mudou. Era tão raro ver um pai solteiro com 3 filhos.
Rapidamente me entendi com as crianças. Passamos o dia inteiro juntos. Claro, não parecia um encontro romântico, mas à noite, Arthur e eu estávamos tão próximos que coloquei as crianças na cama e fiquei em sua casa. No começo foi difícil. Às vezes chorava de cansaço, especialmente quando as crianças estavam doentes. Mas meu amado sempre ajudava, encorajava e estava lá por mim. Aos poucos, me afeiçoei às crianças e não conseguia imaginar minha vida sem elas. Eles começaram a me chamar de mãe. 1 ano depois, descobri que estava grávida. Fiquei extremamente feliz. E descobrimos que seriam gêmeos. Para ser honesta, fiquei assustada. Foi uma gravidez muito difícil. Ricardo e Michele nasceram, e agora tínhamos 5 filhos. Apesar de todas as dificuldades, foi o período mais feliz. Primeiras palavras, primeiros passos. Arthur irradiava felicidade e orgulhosamente empurrava o carrinho. Eu nunca diferenciei seus filhos. Todos eram meus. De repente, Catarina ficou em silêncio. E, após uma breve pausa, ela disse, engolindo suas lágrimas, 6 meses atrás, Arthur morreu. Ele sofreu um acidente de carro em uma rodovia escorregadia. Eu nem me lembro do funeral. Desmaiei várias vezes. Assim, aos 25 anos, me tornei viúva com 5 filhos. Eu estava aterrorizada. As crianças choravam e esperavam que o pai voltasse. Sempre perguntando quando ele voltaria. Era uma dor insuportável. Estava completamente desesperada e não sabia como seguir em frente. Tempos difíceis chegaram. Tive que vender a casa para conseguir algum dinheiro. As pessoas não me entendem. Dizem que estou louca e me aconselham a mandar essas crianças para um orfanato. Mas não posso. Eu mesma cresci em um, e sei o que as espera lá. Seria uma traição. Eles me veem como mãe. Como posso abandoná-los? Não são cachorrinhos. Tive que arrumar um emprego, mas ninguém queria me contratar com tantos filhos. Consegui um trabalho como faxineira em uma empresa. Assim vivo. Peço a uma amiga ou vizinha para cuidar das crianças. Você sabe, elas frequentemente ficam doentes. Claro que não é fácil. Meu salário é muito baixo, mas recebo uma ajuda para as crianças e meus conhecidos me doam muitas roupas para eles. Breno começou a escola este ano. Mal consegui comprar tudo o que ele precisava, mas conseguimos. Porém, meus colegas de trabalho me insultam o tempo todo. Acham que, por ser faxineira, sou estúpida e preguiçosa. Isso me machuca muito. Margarida, com lágrimas nos olhos, segurou a mão da mulher. Catarina, querida, você é uma heroína. Está fazendo tudo certo. As coisas vão melhorar. As crianças vão crescer e tudo ficará mais fácil. Eu vou te ajudar com muito prazer. Ficará tudo bem. Vamos superar isso juntas. Conversaram e choraram juntas por muito tempo. E parecia que, a cada lágrima, a tristeza e a saudade acumuladas ao longo dos anos desapareciam. Era como se um grande peso fosse retirado de seus corações. Assim, começaram a viver juntas, como uma grande e unida família. As crianças adoravam Margarida, pois ela tinha o dom de contar histórias interessantes e fazer comidas deliciosas. Parecia que a velha até rejuvenescia, andava mais ereta e sorria o tempo todo. Agora ela tinha um motivo para viver. Sentia-se necessária naquela família. Não havia regras ou proibições rígidas. Se alguém quebrava acidentalmente um prato, não era repreendido. Simplesmente limpavam e tudo ficava bem. Os mais velhos cuidavam dos mais novos e Catarina ensinava a todos a fazerem tarefas domésticas.
A cidade era pequena e logo as pessoas começaram a comentar que a mãe de muitos filhos havia acolhido a infeliz idosa. Embora o apartamento fosse pequeno, muitos conheciam e lembravam de Margarida. E, claro, todos sabiam que os filhos dela haviam expulsado a velha quando os rumores chegaram a Maria e Mariano. Muitas pessoas começaram a repreendê-los. Algumas pessoas até pararam de se comunicar com eles. Maria ficou furiosa e uma vez pegou Catarina quando ela estava voltando do trabalho. Ela fez um escândalo bem no meio da rua, na frente dos transeuntes. Por que você levou minha mãe? Por que ela está morando com você? Você a acolheu de propósito para me envergonhar? Só para sua informação, eu não a expulsei. Foi decisão dela ir embora. Diga a ela para parar com esse circo e voltar para casa. Catarina estava chocada com tal insolência e respondeu firmemente: não estou forçando Margarida a viver conosco. É decisão dela. Você deveria saber melhor o que aconteceu e por que ela ficou sem teto. Nós a respeitamos e a estimamos. Ela é como um membro da família para nós. Você deveria se envergonhar do que disse. Maria não parou. Talvez você não saiba, mas ela não tem nada, nem propriedade, nem dinheiro. E você não ganhará nada. Catarina sorriu: você está errada. Ela tem a coisa mais importante, um coração gentil. E não preciso de mais nada. Mas acho que você não pode entender isso. Com licença, preciso ir. As crianças estão esperando. Mariano estava indiferente à notícia de que sua mãe estava morando com estranhos, pensando: bem, isso é bom, um problema a menos. Desde a infância, ele estava acostumado a alguém tomar decisões por ele. Por isso, mesmo adulto, não queria tomar decisões. Ele até encontrou uma esposa rica e não se preocupava muito em ganhar dinheiro. Ele era indiferente à sua mãe. Margarida morou com Catarina por 3 anos e morreu em paz. O médico disse que ela tinha um coração fraco devido à idade. Catarina ficou devastada e decidiu procurar os filhos de Margarida. Ela esperava que eles lamentassem não terem valorizado a mãe enquanto ela estava viva. Talvez, ao menos, quisessem dar-lhe um último adeus. Mas estava enganada. Maria apenas sibilou ao telefone: mamãe morreu? Então, a enterre sem minha ajuda. Não tenho dinheiro. Mariano nem atendeu o telefone. Ele não queria tomar nenhuma decisão novamente. Sua esposa, Jéssica, apenas disse que seu marido não ganha o suficiente e que ela não ia pagar do próprio bolso para enterrar uma estranha. Catarina estava chocada com tamanho cinismo. Ela não podia acreditar que os filhos de Margarida nem sequer quisessem se despedir dela. Catarina também não tinha dinheiro, mas conseguiu organizar o funeral e um jantar memorial modesto. Para sua surpresa, muitas pessoas vieram se despedir de Margarida. Eles agradeceram a Catarina por sua bondade e alguns até deram algum dinheiro para ajudar nas despesas. Mas os filhos de Margarida nunca apareceram. Aparentemente, estavam envergonhados e não queriam ser julgados pela cidade inteira. As crianças de Catarina sentiram muito a falta da avó. Lembravam de suas histórias de ninar, de seu calor e gentileza. Catarina frequentemente visitava o túmulo de Margarida com eles, compartilhando suas alegrias e tristezas. No trabalho, todos começaram a insultá-la ainda mais, dizendo que a faxineira enlouqueceu. Ela está sem dinheiro, criando 5 filhos, morando em um apartamento minúsculo. Ela não tem problemas suficientes? Ela decidiu enterrar uma estranha às suas próprias custas? É loucura. Algumas pessoas a ridicularizavam abertamente. Ei, Catarina, você pode nos dar algum dinheiro também? Você é muito rica, não é? Se está pagando pelos funerais de desconhecidos, então você tem muito dinheiro.
A mulher chorava todos os dias com tanta raiva. Ela queria responder a todos de forma severa, sair daquele lugar odioso e ir embora o mais rápido possível. Mas ela não podia. 6 meses após a morte de Margarida, Catarina recebeu uma carta estranha de um tabelião pedindo que ela fosse ao banco. Deve ser algum erro, pensou a mulher, mas ainda assim, foi ao banco por curiosidade. Acontece que Margarida escreveu um testamento pouco antes de sua morte e tinha uma conta bancária com uma boa quantia de dinheiro. Ninguém sabia disso. Anos atrás, Margarida e seu marido decidiram abrir uma conta bancária e começar a economizar dinheiro para o caso de emergência. Com o passar dos anos, uma boa quantia de dinheiro se acumulou lá, com juros. Mas, vendo como sua filha e filho a tratavam, a velha mudou de ideia e decidiu deixá-lo para Catarina em gratidão por sua bondade. Além do dinheiro, o tabelião entregou-lhe uma carta. Margarida pediu para abri-la apenas após sua morte. Com mãos trêmulas, a mulher abriu o envelope e leu: Catarina, minha querida filha. Sim, filha. Se você está lendo esta carta, eu já não estou mais viva. Quero expressar minha gratidão pelo calor e bondade que você e seus filhos me deram. Você deve saber que considero o tempo com sua família como o melhor momento da minha vida. Diga ao Breno, Miranda, Ricardo, Michele e Sam que os amo muito. Diga ao Sam para não ser preguiçoso e ler mais e ao Breno para continuar desenhando. Ele é muito bom nisso. Seus filhos são maravilhosos e bondosos. Eles definitivamente não crescerão para serem egoístas como os meus filhos. Espero que tudo na sua vida dê certo. Amo vocês, Margarida. Catarina segurava a carta como se fosse seu bem mais precioso e soluçava ao lembrar da vovó mais amável e doce que se tornou parte de sua família. Depois de receber o dinheiro no banco, Catarina decidiu que não trabalharia mais como faxineira. Ela finalmente reformaria o apartamento e levaria as crianças para o mar. Esse foi o sonho deles por muitos anos. No dia seguinte, após levar as crianças para o jardim de infância e a escola, Catarina não correu para seu odiado emprego, mas foi às compras. Comprou um lindo vestido de verão e sapatos de salto elegantes. Depois, foi ao cabeleireiro, tingiu os cabelos de um lindo tom de chocolate e fez um penteado estiloso. Ela estava tão feliz, uma mulher completamente diferente olhava para ela no espelho. Jovem, atraente, elegante e confiante. Afinal, a mulher não podia se dar nem esses pequenos prazeres antes por falta de dinheiro. Quando uma mulher jovem, linda e estilosa entrou no escritório da empresa, caminhando com confiança até o escritório do diretor, a secretária ficou desconcertada e perguntou: Olá, você veio ver o Alexander? Como devo anunciar você? Catarina riu. Stephanie, sou eu, Catarina. A faxineira. Você não me reconhece? A boca da secretária caiu. Ela pensava que esta mulher impressionante e deslumbrante não tinha nada em comum com a pobre e modesta mãe de muitos filhos que limpava seus pisos. A secretária perguntou surpresa: Você está incrível. Mas por que está vestida assim? Vai esfregar o chão assim? Catarina sorriu gentilmente. Não, Stephanie, não vou mais limpar os pisos. A Margarida me deixou uma grande quantidade de dinheiro. Então, vou pedir demissão e ir à praia com as crianças. Quando Catarina buscou seus filhos no jardim de infância, ela não foi reconhecida não apenas pelas cuidadoras, mas até por seus próprios filhos. Seus filhos, Ricardo e Michele, rodopiavam ao redor dela e gritavam: Mãe, é você? Você fez um novo penteado? Sam, o mais velho, fez sinal de positivo e disse: Mãe, você está incrível. E Breno, ao voltar da escola, olhou para Catarina de uma forma madura e disse com admiração: Mamãe, você está tão bonita. Você é a mulher mais linda. Durante o jantar, Catarina perguntou com uma voz misteriosa:
Todos terminaram a papinha? Tem certeza? Muito bem. Tenho uma surpresa para vocês. A Margarida nos deixou muito dinheiro e vamos para a praia na próxima semana. Aqui estão os bilhetes. Amanhã vamos comprar trajes de banho, nadadeiras, máscaras e tudo mais. Uma condição: obedecem à mamãe e não façam travessuras. As crianças começaram a gritar e abraçar Catarina. Oba! A praia! Mamãe, você é a melhor! A notícia de que a grande família foi para a praia e sobre o inesperado testamento de Margarida rapidamente se espalhou pela cidade graças a Stephanie. Quando Maria descobriu, ela odiou ainda mais sua falecida mãe e Catarina. Ela ficou enfurecida em casa, ela fingia ser uma santa, mas só descobriu sobre o dinheiro e decidiu pegá-lo. Como ela pôde? Minha mãe não é melhor. Ela não disse uma palavra sobre o dinheiro no banco. Ela tem seus próprios netos, mas deixou tudo para estranhos. Onde está a justiça? Ela viveu no meu apartamento por meio ano. Alimentamos ela às nossas custas. Devíamos tê-la colocado em um asilo imediatamente. Catarina e todos os seus filhos se divertiram espirrando no mar quente e limpo, construindo torres e palácios de areia na praia, comendo comida deliciosa e aproveitando suas férias. Claro, Catarina não podia se deixar relaxar completamente porque tinha que cuidar das crianças. Ela se certificou de que eles não se queimassem ao sol e não esquecessem de usar seus chapéus. E na hora do almoço, toda a família voltava para a pousada para uma soneca. Agora, todas as preocupações com as crianças estavam nos ombros da mulher, mas ela já estava acostumada com isso. As crianças eram obedientes, às vezes travessas, mas não muito. Alan morava em uma hospedaria vizinha. Observava e admirava aquela família interessante e barulhenta se divertindo e ficava impressionado com a habilidade da mulher em lidar com as crianças sem escândalos ou birras. Ele era viúvo. Sua esposa havia falecido há muito tempo sem lhe dar um filho. E, pelos últimos 10 anos, o homem sofria com a solidão e a saudade. Alan era um advogado bem-sucedido. Ele se comunicava com diversas pessoas e tinha uma habilidade mística de determinar o caráter e o estilo de vida das pessoas. Mas aquela jovem morena e alegre realmente o impressionou. Ele ficava calculando mentalmente a idade dela e depois a dos seus filhos, sem conseguir entender como ela poderia ter dado à luz a todos eles. Ele gostava muito da mulher. Não conseguia parar de pensar nela, o que raramente lhe acontecia. Admirava a forma como ela sorria de forma sincera e calorosa, como arrumava sua franja e virava o pescoço graciosamente. Isso até lhe dava arrepios. Tentava afastar esses pensamentos. Por que você precisa dessa jovem com tantos filhos? Você está louco, velho tolo. Você tem 40 anos e ela ainda é jovem, talvez até casada. Talvez apenas o marido dela não tenha conseguido tirar férias. Alan observava, mas não ousava falar com eles, com medo de parecer ridículo. No entanto, seu encontro ocorreu por acaso. Sam e Miranda estavam brincando com uma bola e acidentalmente acertaram a testa de Alan. As crianças correram até ele e se desculparam apressadamente. Desculpe-nos. Foi um acidente. É que o vento está muito forte. Você está bem? O homem riu e alegremente jogou a bola de volta para eles. Estou bem. Meu nome é Alan. E qual é o nome de vocês, jovens atletas? Os garotos começaram a falar animadamente. Sou Sam e essa é a minha irmã Miranda. Também temos os irmãos Breno e Ricardo e uma irmãzinha, Michele. Estamos de férias com a nossa mãe. O nome dela é Catarina. Lá está ela, perto da água. Venha brincar conosco. Com sinceridade infantil, puxaram o homem em direção ao restante da família.
Ele o seguiu com alegria. Afinal, estava entediado e sem nada para fazer. Catarina brincava alegremente com as crianças e não percebeu de imediato o estranho se aproximando. Olá, pessoal. Meu nome é Alan. Conheci 2 encantadores jogadores de vôlei e eles me convidaram para se juntar a vocês. Posso participar do jogo? Catarina riu. Olá. Sou Catarina. Vejo que meus travessos filhos já fizeram novos amigos. É tão a cara deles. Claro, junte-se a nós. Depois desse encontro casual, Alan e Catarina passaram o dia todo juntos, nadando, tomando sol e conversando. Mas o tempo voou. À noite, depois do jantar, o homem sugeriu timidamente: que tal tomarmos uma taça de vinho no terraço? A mulher corou. Ninguém lhe fizera tal proposta há muito tempo. Bem, talvez depois que eu colocar meus filhos para dormir, mas não por muito tempo. Ela estava ansiosa por um encontro com esse desconhecido. Ela gostava muito de Alan. Ele era gentil, bem educado, calmo e seus olhos bondosos a cativaram. Ela fez uma maquiagem leve, vestiu seu vestido favorito e, depois de colocar todos para dormir, saiu para o terraço. Alan já esperava. Havia frutas na mesa e vinho derramado em belas taças. Ao ver a mulher, o homem se animou e lhe entregou um lindo buquê de lírios. Isso é para você, Catarina. Você é tão bela quanto esses lírios delicados. Estou tão feliz que você veio. A mulher corou, contente com tamanha atenção. Afinal, ela nunca havia estado em um encontro de verdade. Sentaram-se à mesa e conversaram até quase meia-noite. De tempos em tempos, Catarina ia verificar se as crianças estavam dormindo e depois retornava ao seu novo amigo. Alan contou que vivia sozinho há 10 anos, trabalhando como advogado e ganhando bem. Mas não tinha outra vida além do trabalho. Por isso, vinha a esse resort de vez em quando para se distrair. Catarina não queria e não podia mentir. Contou-lhe tudo sobre si, seus filhos e seu cotidiano. Mas sentiu vergonha de dizer que trabalhava como faxineira, pois o contraste era muito grande. Ele era um advogado bem-sucedido e ela uma faxineira. Era inacreditável, mas ambos sentiam como se não se conhecessem por 24 horas, mas sim por toda uma vida. Eles se sentiam tão à vontade e confortáveis juntos que Alan ousou dar um beijo amigável na bochecha de Catarina. Mas esse beijo fez a cabeça da mulher girar e se sentir tão bem. Isso nunca tinha acontecido com ela antes. Catarina virou de um lado para o outro na cama a noite toda, incapaz de parar de pensar em Alan. Ela estava zangada consigo mesma. Tola! O que você está esperando? Ele não precisa de uma simples empregada com tantos filhos. Você assistiu a muitas novelas. Isso é simplesmente impossível. No máximo, você terá uma noite com este belo homem, nada mais. Mas isso te fará se sentir melhor? Não. Ele só te fará sofrer. Esqueça-o. Logo ele voltará para casa e nunca mais pensará em você. Aqui estão eles. Meus amados filhos. Isso é tudo o que preciso. Ela se convenceu, olhando para o pequeno, que roncava docemente na cama. O restante das férias, Catarina, Alan e as crianças foram inseparáveis. Jogaram vôlei, se divertiram e brincaram como crianças. Foram ao zoológico e imitaram um gorila engraçado, alimentaram os cervos e foram velejar. O tempo passou muito rápido. Alan de repente percebeu que não se sentia tão feliz há muito tempo. As crianças não o incomodavam. Pelo contrário, quando ele estava com eles, sentia como se tivesse voltado a uma infância despreocupada com aquela família. Ele não precisava fingir ser ninguém, podia ser ele mesmo. Chegou o dia da partida.
Catarina arrumou a mala e verificou os documentos. As crianças eram bem disciplinadas, então elas mesmas fizeram as malas. De repente, houve uma batida na porta. Alan entrou e, vendo que a família estava quase pronta para partir, disse: Catarina, ouça, eu queria te dizer, ou melhor, te convidar, desculpe, estou um pouco nervoso. Crianças, estou convidando vocês e a Catarina para minha casa. Tenho uma casa muito grande não muito longe daqui. É espaçosa, com um belo jardim e uma piscina. Também tenho um cachorro chamado Lilu e um gato chamado Tempo. Mas vivo sozinho nesta enorme casa, o que me deixa muito triste e solitário. Há uma boa escola e jardim de infância nas proximidades. Vocês vão adorar. Quem gostaria de ir? Levantem as mãos. As crianças animadas gritaram em uníssono e levantaram as mãos. Eba, mamãe, vamos para a casa do Alan. Catarina protestou: não, não. Isso é inconveniente. Alan, por que você está dando às crianças tanta esperança? Temos que voltar para casa. E ela pegou a mala. As crianças ficaram tristes e em silêncio. Mas Alan se aproximou e sussurrou: calma. Vou falar com sua mãe e convencê-la. As crianças saíram. Catarina estava muito zangada. Alan, não brinque com os sentimentos das crianças. Não é justo. Somos adultos. Como vamos para sua casa juntos? O que eu sou para você? Você vai se cansar de mim e das crianças. E depois? Como vou explicar isso aos pequenos? Você pensou nisso? Mas as crianças não são só risos e brincadeiras. Elas frequentemente ficam mal-humoradas, adoecem e precisam ser tratadas e educadas. Não é fácil. Eles são minha família, mas são estranhos para você. E quem sou eu para você? Nos conhecemos há apenas 2 semanas. Por que você me quer? Alan repentinamente a puxou para si e a beijou apaixonadamente nos lábios. Ela tentou resistir, mas depois relaxou, incapaz de controlar-se. E eles não conseguiram se soltar por um longo tempo. Então, Alan disse suavemente: tenho 40 anos e sou advogado. Acredite em mim, sou responsável pelo que digo. Sabe, se alguém me tivesse dito há um mês que eu me apaixonaria por uma mulher estranha com 5 filhos, eu teria rido. Mas acredite em mim, aquelas 2 semanas que passamos juntos foram as melhores da minha vida. Depois que minha esposa morreu há 10 anos, eu me tornei cínico e pragmático, e não acreditava mais no amor. Mas você e seus filhos me ajudaram a voltar a ser a pessoa que eu era antes. Com você, eu me redescobri. E finalmente me sinto feliz. Reconheço a responsabilidade por você e pelas crianças. E acredite em mim, não vou te trair ou te abandonar, não importa o que aconteça. Vamos nos casar e viver como uma grande e amigável família. Catarina sorriu e disse: bem, se isso for verdade, então eu aceito. As crianças realmente gostam de você. E é impossível enganar o coração de uma criança. E eu sinto mesmo. E ela o abraçou ternamente, depois acrescentou: mas e o trabalho? Serei capaz de encontrar um trabalho adequado na sua cidade? No meu emprego anterior, eles só me contrataram por compaixão. Alan riu: que trabalho? Para quê? Seu único trabalho é estar comigo. E, aliás, você é ótima nisso. Tenho dinheiro suficiente para cuidar da minha família, acredite em mim. Catarina sentiu que tudo o que estava acontecendo com ela era como um conto de fadas mágico. Ela tinha medo de que, se fechasse os olhos, tudo desapareceria. Todas as noites, deitada na cama com seu amado, Catarina mentalmente dizia: obrigada, Margarida.
Você é o meu anjo da guarda. Mesmo estando no céu. A raiva e o ódio pela mãe estavam destruindo Maria e Mariano por dentro. Logo, eles sofreram um acidente de carro e ela ficou incapacitada pelo resto da vida. Nem seus filhos, nem seu irmão quiseram cuidar dela e a colocaram em uma casa para deficientes. Mariano se afundou em dívidas e começou a beber pesadamente. Logo, Jéssica pediu o divórcio, deixando o pobre homem sem nada. Os filhos de Margarida ficaram ainda mais zangados com todos, passando dias sombrios longe de seus parentes e sofrendo com a solidão que parecia um fardo insuportável. Eles nunca entenderam a verdade fundamental: seus filhos te tratarão da mesma maneira que você trata seus pais. Essa é a lei da vida. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!